Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nessa sequência de vídeos sobre V, sobre a linguagem V, a gente está abordando agora sobre variáveis. A gente vai entender como é que a gente cria uma variável e como é que a gente tipa uma variável, né? Que as variáveis têm tipos, né? Além de entender como é que a gente consegue trabalhar com variáveis mutáveis, né? São assuntos que a gente vai iniciar falando sobre isso. Possivelmente a gente vai falar um pouco mais sobre associações e inicializações de variáveis também, tá? Então, voltamos lá para o nosso código. Esse aqui foi o nosso código anterior. Vou criar aqui uma pasta exemplo 4. Exemplo 4. Nesse exemplo 4 eu vou criar um código main, um arquivo main.v, e vou abrir aqui também embaixo exemplo 4. Então, clear, beleza? Nesse exemplo 4 eu vou criar aqui módulo main, nosso módulo principal, nossa função main, e aqui a gente vai trabalhar com variável, né? Primeira coisa, vou voltar lá só para a gente dar uma sequência, né, igual aqui. Então ele cria algumas variáveis e depois ele imprime na tela, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza, então a gente vai criar uma variável. A gente não precisa definir o tipo da variável, porque ela obtém esse tipo de maneira automática, né, através da declaração e inicialização dessa variável, tá? Então vamos chamar aqui uma variável nome, e essa variável nome eu vou usar este símbolo, que é o mesmo do Go, tá? Que ele vai definir e atribuir essa nova variável como fulano. Pronto, então a gente tem uma variável que ele internamente já entende que é uma string, então esse tipo não vai mudar, tá bom? E é uma variável que é uma constante por padrão, ou seja, não posso alterar esse valor depois. Eu vou dar um print ln aqui, nome, para você ver isso na tela, certo? Mas se por um acaso eu quero colocar nome Cicrano, isso funciona? Não, ele vai dizer que nome é imutável. Eu tenho que botar o modificador mut na frente da palavra nome, na frente da minha variável, para poder se tornar mutável. Detalhe, na atribuição eu uso dois pontos igual, né? Na inicialização e atribuição eu uso dois pontos igual, e aqui somente na atribuição, né, na atualização do valor, na atribuição de um novo valor, eu não preciso mais utilizar o ponto. É isso mesmo. Aqui na inicialização eu utilizo dois pontos igual, e quando eu for atualizar esse valor, se possível, né, se for possível, nesse caso não é possível, mas se for possível eu não utilizo mais, porque se eu utilizar é como se eu estivesse inicializando de novo, e isso não pode, porque eu tenho dois elementos, duas variáveis iguais. Eu não posso fazer isso, tá? Por exemplo, ele vai dizer que eu não posso redefinir a variável nome. Vê como é claro, como é didático o erro, as mensagens de erro do V. Ele é realmente muito didático. Então a gente percebe que não pode redefinir o nome, então eu só posso atribuir, e nem atribuir eu posso, né? Na realidade, eu não posso atribuir um novo valor ali, porque é imutável, é uma constante. Então para eu fazer isso eu coloco mut na frente, como diz aqui, salvo, e isso já é possível, certo? Então era fulano, se tornou Cicrano, e ele imprimiu na tela Cicrano, beleza? Então só para a gente ver esse detalhe aí. Aí o que ele diz? Que a gente pode colocar aqui outra variável, idade, por exemplo, e aí eu coloco, percebam que eu coloquei só igual, né? Isso aqui vai dar um erro. Isso aqui é um erro comum que a gente comete, porque está acostumado com outras linguagens que não precisa desse símbolo e tal. Mas quem está acostumado com Go não vai ter esses erros assim grosseiros muitas vezes, tá? Porque já está acostumado. Mas eu vou botar aqui idade 5, o que acontece? Nada, né? Vê que o meu VLS ele não pegou, ele não conseguiu obter essa informação, né? Porque simplesmente eu não estou atribuindo, né? Eu não estou inicializando uma variável e atribuindo valor, estou simplesmente assumindo que já existe essa variável idade e estou atualizando o valor dela. Mas não é isso o que eu quero. Eu quero uma variável nova que não existe realmente, então boto dois pontos igual. Quando eu fiz isso, percebam que ele já percebeu. É ótimo, né? Percebam que ele já percebeu que é um inteiro. Então, idade agora é um inteiro que tem o valor 5 inicial, né? Eu não posso simplesmente não botar nada, eu não posso botar, ele não aceita um nulo, eu não tenho isso. Então eu tenho que botar um valor para ele poder
obter ali o tipo, né? E só para deixar claro, fiz uma cópia e cola simples ali, tá? Ele entende nome, né? Imprime na tela idade, sem eu precisar ter que dizer, é um inteiro, imprime um inteiro, formato de número. Eu não preciso disso. O V ele já entende que isso é um número e aí faz o que precisa ser feito para imprimir o número na tela. Então eu tenho aqui fulano, que é um string, e tenho 5, que é um número na tela, e ele imprimiu de uma maneira simples. Então se você olha para o código, você vê, poxa, eu consigo entender, tá fácil, né? Tá claro para mim, tá certo? Então essa é a ideia mesmo. Vamos voltando aqui para a documentação, né? Ele também tem um large number, né? Deixa eu botar aqui também. O que acontece nesse large number, né? Isso aqui é um inteiro, né? E aí ele simplesmente fez um casting, ou seja, ele converteu esse número em 64, né? Ou seja, em um número grande. Vamos ver isso na prática, certo? Então eu vou criar aqui dois números, né? O small number, um número pequeno. Vou botar aqui 99999. Quantos 9? Tá esses 9 aqui todos. Número pequeno. Não foi. Pronto. E eu vou botar o número grande. E o número grande eu vou fazer um cast desse número aqui. Eu poderia até fazer um cast do número pequeno, né? Eu podia fazer isso também. Eu vou fazer assim, depois eu faço diferente, tá? Então, esse aqui é um int, né? É o i32, certo? E esse aqui é o i64. O int é o i32, tá? Ou seja, são 32 bits aqui dentro do número que eu posso usar de memória, tá? Então o i64 eu posso usar 64 bits de memória aqui. Então vamos imprimir isso na tela e ver quais são as diferenças do número pequeno e do número grande. Pronto. Fazer um run. Passou, né? Pronto. Então percebeu o detalhe interessante, né? Porque ele não cabia, né? Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, né? Mais ele dá um erro de estouro de memória, né? Ele dá um erro de estouro de memória, overflow. O tamanho do int não cabe mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais aqui, né? Depois a gente pode ver ali com detalhes na documentação os tamanhos para cada tipo de inteiro, tá? Então esse 64 ele cabe mais números aqui, tá? Então deixa eu tirar aqui. Então ele imprime do mesmo jeito, igual, tá bom? Então o cast ele faz o que? Ele converte um número, uma informação em um outro tipo, tá? Então poderia, colocar um float aqui, né? Um flutuante. Lá não tá, mas vamos ver aqui, ó, número racional. Tá um F32. E vou botar aqui um 9. Vamos ver o que dá. Não imprimir, né? Deixa eu tirar esses números aqui. Tirar a idade, pronto. Número racional. Salvei, executei. Deu um monte de erro do warning aqui, tá? Eu vou dizer já porque aconteceu isso, mas ele fez um cast do nosso número que era um inteiro para um número racional, ou seja, ele botou ponto zero, certo? Ele fez esse cast através disso aqui, né? Então o cast no V é muito simples, você pega o tipo, né? E simplesmente o próprio tipo ele é uma função que faz o cast daquela informação. O cast é converter em outro tipo, tá? Então ele faz isso dessa forma. Então o V ele fez uma varredura e viu que as variáveis não estão sendo utilizadas e ele deu um warning por isso, tá? Então ele avisou pra gente, ó, não está sendo utilizada, né? Você vê que é bem tranquilo aqui, isso bem didático mesmo. Vou tirar ele, as variáveis não utilizadas, e ele já roda sem sujeira ali. Então sempre preste atenção, sempre tente manter o seu código limpo, né? Sem essas coisas não utilizadas, sem erros
que isso vai ser melhor de trabalhar, tá bom? Então a gente já viu um pouco sobre o mut, né? Deixar essa variável mutável, a gente viu isso, né? Só colocando o modificador mut ali na frente. E tem um detalhe que é os estilos de codificação, né? Ele tem um padrão, né? A gente segue um padrão ali. Então, para consistência na comunidade, todas as variáveis e funções, elas são do tipo snake case. Snake case são variáveis ou funções ou nomes, são nomes que tem o underline no lugar do espaço, tá? E ela não tem letras maiúsculas, tá? Então, para os tipos, né, você usa o Pascal case, e para as variáveis e funções você usa o snake case. Pascal case é isso aqui, ó, fulano tal, pode ser de tal aqui, pronto, entendeu? Só que isso aqui não é um padrão, certo? Isso aqui é para tipos, isso aqui não é para variáveis. Para variáveis a gente utiliza o snake case, que é tudo minúsculo, onde tem espaços, bota underline. Então, tanto aqui nas variáveis quanto no nome de função também. Então, se eu quero somar fn aqui, ó, adicionar 2, por exemplo, aí eu coloco aqui o x, que é um inteiro, ele devolve o inteiro, e aí eu x mais 2, é um return, obviamente. Pronto, aí eu venho aqui, vou botar aqui 2, né, que vai ser um inteiro, e aí eu venho aqui adicionar 2, que a gente já viu que funciona, que ele aceita esse tipo de coisa. Pronto, e a gente simplesmente executa aqui e deu 4, certo? Então, é snake case, snake case, snake case, depois a gente vai ver o Pascal case em ação, beleza? E aí eu falei um pouco também sobre inicialização e atribuição, né? Assignment, atribuição. Então, para a gente inicializar uma variável, a gente utiliza inicializar e definir, né? A gente utiliza 2 pontos, é 2 coisas numa coisa só, tá? É 2 coisas num momento só. Então, 2 pontos igual, e a gente utiliza essa notação. Para a gente só salvar, adicionar, mudar o valor, na realidade, realizar uma mudança na variável, a gente utiliza igual, que é a atribuição, tá? E detalhe aqui, antes de a gente partir para as próximas etapas no próximo vídeo, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O que é isso aqui? É poder fazer interpolação das informações no print, tá? Por exemplo. Mas também como string também a gente pode fazer isso, tá? Então no print a gente tem aqui número, vou deixar só num, facilitar aqui o negócio, print ln, aí eu quero colocar aqui o número certo e eu coloco dólar, né, o símbolo do dólar e num, tá? Simplesmente assim, e eu consigo interpolar essa variável dentro do meu texto, tá? Então ver1 print ln, faltou o n aqui, né? Então ele não conheceu essa função. Pronto, o número certo e aí ele interpolou essa informação aqui dentro, né? Eu também posso fazer dessa maneira, tá? Com chaves. Isso aqui é mais interessante porque primeiro que fica colorido, né? Bonitinho, né? E eu posso fazer uma função aqui dentro, então eu evito de alguma coisa estourar ali sem eu perceber. Então fica mais claro, mais óbvio o que eu estou fazendo, tá? Então eu prefiro utilizar assim, mas pode ser utilizado sem ele também, sem os colchetes, tá? Então o número certo é 2. Isso aqui é interpolação, e isso é muito útil porque eu posso utilizar aqui, ó, frase. Minha frase tem o número, e aí eu vou a interpolação aqui, ó. E aí eu boto só frase. E aí vamos lá no run, e aí deu pau. Por quê? Viu? Por que deu pau? Se a gente for olhar para o primeiro erro, o que ele diz? Frase não é reconhecida essa palavra, esse identificador frase, né? E aí o que ele está dizendo? Não existe uma variável frase para eu reatribuir ela, para eu adicionar um novo valor, para eu atualizar ela.
porque realmente eu queria definir uma nova variável e aí eu esqueci os 2 pontos. E aí deu uma sequência de erro que você fica meio assustado, né? Mas é só isso. Vou salvar aqui, executar. Minha frase tem o número 2. E aí ficou tudo certinho. Então atenção a esse detalhe, né? E a gente interpola assim e a gente tem o snake case aqui também, né? Então a gente viu esses detalhes de variáveis. Espero que tenha sido bom, né? Te espero no próximo vídeo. A gente vai dar sequência àquela documentação ali. Então até mais, até o próximo vídeo.